Olá a todos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Sambi. Caso você não me conheça, trabalho no mercado de saúde e beleza há mais de 10 anos e este canal eu reservo para a gente conversar sobre saúde, beleza e bem-estar. Caso você goste de dicas de saúde, beleza e bem-estar, todos os dias eu posto no meu Instagram, no feed e nos stories dicas de saúde, beleza e bem-estar. Basta você me seguir, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O tema do vídeo de hoje é clareamento de axilas, virilhas, cotovelos e joelhos. Muitas pessoas reclamam da questão do escurecimento, principalmente das virilhas e das axilas e dos cotovelos. É muito comum acontecer isso, principalmente. Hoje, neste vídeo aqui, eu vou explicar para vocês como você pode clarear essas regiões através de alguns tratamentos estéticos e também vou te passar no final deste vídeo uma receita caseira que você pode fazer todos os dias para ajudar a clarear principalmente as axilas e as virilhas, ok? Antes de começar isso aqui, vamos entender uma coisa. Por que a virilha, principalmente, é uma região onde fica muito mais escurecido comparada às outras partes do nosso corpo? A virilha possui uma pele muito mais fina comparada às outras partes do nosso corpo. E essa região dessa pele ela é muito mais sensível. E outra coisa, também temos a questão do contato da pele em contato com outros tipos de tecidos, principalmente com roupas muito apertadas, como roupas sintéticas ou até mesmo o jeans. E principalmente com o calor e o contato do músculo do tecido junto com o tecido, faz com que haja um atrito nessa região, o que faz com que prolifere ainda mais a questão do escurecimento do tom de pele nessas regiões. Além disso também, a virilha é uma região onde fica muito mais escurecida, principalmente por causa dos hormônios sexuais. A partir do momento que você entra na adolescência e você começa a desenvolver os seus hormônios, então nessa região, principalmente na virilha, vai ser muito mais comum, principalmente para as pessoas ocidentais, negras e pessoas que têm um tom de pele mais morena, ficarem mais escurecidas comparadas às pessoas que têm pele clara ou até mesmo orientais. Aí você me pergunta, Sambi, por que escurece principalmente essas regiões? A virilha, gente, mais uma vez, como eu expliquei anteriormente, como ela dobra muito e as articulações também estão mais suscetíveis a dobrarem naquela região e em contato com outros tecidos, aí tem a questão do suor, calor, tecido, contato muscular, vai também escurecer a pele e também tem a questão hormonal. O escurecimento, na verdade, também é uma resposta imunológica do nosso corpo quando está em contato com outros tecidos também, o que faz com que produza muito mais melanina nessa região. Com o acúmulo excessivo de melanina nessa região, faz com que fique muito mais escurecida. Por isso que pessoas geralmente que têm peles negras e morenas vai ficar muito mais destoante a cor comparada a outras etnias. Outro fator muito importante é assim. A alimentação também ela afeta muito a questão da coloração da nossa pele. Pessoas que têm doenças como a diabetes ou está com sintomas de pré-diabetes também, isso pode agravar ainda mais a questão da cor na virilha, principalmente, porque a gente tem a questão hormonal ali envolvida, tudo bem? As pessoas que estão sobrepeso também, elas também sofrem com esse tipo de problema. Por quê? Quando você tem um excesso de peso, temos mais quantidade de músculos, mais tecidos envolvidos e o atrito entre as pernas faz com que isso piore ainda mais a coloração da virilha, o que faz também com que dê essa coloração diferenciada. Cotovelos é a mesma coisa, aqui a questão também dos... Qual é o nome disso aqui mesmo, Eric? Tríceps, né? Tríceps. Esse aqui pode gravar. Antebraço. Aqui, o antebraço também. O antebraço em contato com a parte do nosso músculo, as coxas principalmente, faz com que a gente tenha mais atritos, o que vai produzir mais melanina nessa região, o que vai deixar a coloração indesejada para as pessoas. Quando eu falo também para as pessoas que tem que parar de usar roupas apertadas, aqui no Brasil principalmente e no Ocidente é muito comum as pessoas usarem muito legging. Aquele tecido de poliéster faz com que a nossa pele entre em contato com o suor ou tecido, o que piora ainda mais o atrito, o que pode piorar ainda mais a coloração das regiões, principalmente da virilha e das coxas. Se você quer evitar o escurecimento dessas partes, principalmente da virilha, gente, evite usar roupas apertadas com tanta frequência. Se você precisa usar uma legging, use de preferência em torno de 1 a 2 horas por dia, no máximo. E outra coisa também,
Você tem que também aproveitar e lavar essas roupas com mais frequência também, porque o acúmulo de bactérias também faz com que piore também a região das virilhas, o que pode gerar não só o escurecimento da sua pele, como a proliferação de outros tipos de doenças. A minha sugestão é, sempre evite usar roupas apertadas e principalmente tecidos que usem poliéster na sua composição. A legging, por exemplo, ela possui muito poliéster na sua composição. Látex também tem que ser evitado. Outros tipos de tecidos que pioram também essa região é o uso do jeans constantemente. Eu sei que tem muita gente que gosta de usar o jeans skinny, que por sinal para a geração Z é muito cringe. O corte de jeans skinny, por ser muito apertado também, ele piora também a questão da nossa reação imunológica na nossa pele. Por isso, gente, se você já tem uma tendência a ter um escurecimento, principalmente da região das virilhas, evite usar calça skinny de jeans. Opte por tecidos mais leves, cortes mais soltos e principalmente lave com mais frequência esse tipo de tecidos quando você for usar e transpirar. Sambi, então o que eu tenho que fazer principalmente quando eu tenho esses problemas de escurecimento? Mais do que essas receitas caseiras e usar os remédios, é importante a manutenção da sua pele. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é hidratação, ela é essencial para as regiões. As pessoas, elas hidratam bastante só o cabelo e o rosto, e às vezes as mãos, porém elas esquecem de hidratar principalmente as outras partes do seu corpo. Eu particularmente, eu mesmo tomo todos os dias, quando tomo banho de manhã e de noite, eu sempre depois do banho eu hidrato o meu corpo também. Então para você que quer também hidratar e evitar de escurecer essa região da virilha, cotovelos e joelhos principalmente, hidrate muito bem. Um produto que você pode usar de uma forma caseira é o uso do óleo extra virgem na sua pele. Você pega uma pequena dosagem de óleo de extra virgem na sua pele e espalhe muito bem, principalmente nos cotovelos, nas mãos e nas virilhas e principalmente aqui nas axilas. O óleo de coco extra virgem, além de ser um antifúngico, ele é um antibactericida, além de hidratar também, ele é ótimo para você também emulsificar os produtos. Além disso também, o óleo de coco extra virgem também você pode usar aliada a outros tipos de cremes também. Sambi, eu não gosto de usar óleo de coco extra virgem. O que eu posso usar em contrapartida? Você pode também usar como em substituto o óleo de amêndoas também ou o óleo de jojoba. Caso também você não goste de usar nenhum tipo de óleos essenciais, óleos vegetais, você também pode usar esses cremes para o corpo. Um bom creme, por exemplo, é da marca Cetaphil ou da CeraVe para peles secas ou peles oleosas ou peles normais. Aí, dependendo do seu tipo de pele, você usa e sempre passe após o banho. Antes de continuar este vídeo, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Dessa maneira você me ajuda a divulgar muito mais o meu trabalho e ajudar outras pessoas também aqui no YouTube. Após o banho e a hidratação, vocês provavelmente já devem ter falado que a esfoliação corporal também é importante. Quando a gente fala de esfoliação, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro que, se sua pele ela for muito seca, não é interessante esfoliar com tanta frequência. Eu recomendaria com peles secas em torno de uma vez a cada 15 dias. Agora, se você tem uma pele um pouco mais tendenciosa a oleosa, esfolie 2 vezes por semana no máximo. E Sambi, como que eu posso esfoliar minha pele? Você não precisa esfoliar com produtos físicos, por exemplo, que é muito comum achar no TikTok, no Instagram, por exemplo. As pessoas usam bastante, por exemplo, café, a borda de café. Por sinal, eu fiz um vídeo explicando sobre por que a esfoliação com café ela é muito perigosa. Basta você clicar aqui no encarte em cima, tá? Ali eu explico por que o café é perigoso. Mas em resumo da ópera, quando você usa o café, além de você ter uma grande chance de manchar a sua pele, você está agredindo a sua pele. Então, em vez de você usar um esfoliante físico, por exemplo, como o café, ou até mesmo açúcar, você pode usar um esfoliante químico. Sambi, eu posso usar o mesmo esfoliante químico que eu uso no meu rosto para o meu corpo? Com certeza. Você vai pegar uma pequena dosagem desse esfoliante e passar principalmente nas regiões que vão escurecer mais. Por exemplo, os joelhos, as suas axilas, a sua virilha, o seu cotovelo. E de forma suave. As pessoas têm essa ideia de que esfoliação tem que ser uma coisa dolorosa. Não, pessoal. Quando você faz a esfoliação no seu corpo, tem que ser de uma forma suave e delicada, gente. Apesar do nosso corpo também ser um pouco diferente do nosso rosto, ela também é sensível. Então, quando você esfoliar de uma forma muito agressiva, você vai estar machucando a sua pele. Tudo bem? Então, a dica é, esfoliou de forma suave. Tudo bem?
Agora que eu expliquei um pouco sobre a esfoliação, aqui fica o alerta. Pessoas que têm pele negras e principalmente peles morenas, a esfoliação ela tem que ser feita de forma muito suave e feita com cautela. Quando você faz muita esfoliação também, e principalmente a esfoliação física, você pode piorar o seu caso de hiperpigmentação na sua pele, ou que pode piorar ainda mais a coloração e o efeito na sua tom de pele, tudo bem? Dado o alerta, bora continuar? Quais são os tratamentos mais comuns utilizados para o clareamento da região da virilha, axilas e outras partes do nosso corpo? Quando o profissional de saúde te indicar usar, por exemplo, produtos como Suavicide, hidroquinona, por exemplo, ele precisa ser acompanhado principalmente por um dermatologista, que ele vai avaliar o grau da coloração da sua pele e o seu tipo de pele. E lembrando, quando você usa esses produtos com hidroquinona, Suavicide, gente, não caia nessas conversinhas das youtubers de beleza, tiktokers, que funcionam na pele delas, ou deles também, né? Porque lembre-se, esses produtos são muito agressivos e cada pele tem uma necessidade. E lembrando também que quando você está usando esses produtos, a manutenção ela é muito importante. Por isso que um acompanhamento com um profissional da área da saúde ela é muito importante. Por que isso? O Suavicide, além de ser um clareador, ele também deixa a pele muito avermelhada e irritada. E algumas pessoas podem ter reações alérgicas a esse produto. Então, o que acontece? Quando você usa principalmente o Suavicide, o que vai acontecer com a sua pele? Além de irritar, você pode ficar muito incomodada, tocar na pele e não saber cuidar da sua pele, o que pode piorar ainda mais o seu tom de pele. Por isso que sempre quando for usar um Suavicide ou até mesmo uma hidroquinona, acompanhe junto com um médico. O segundo tratamento mais comum é o uso de peelings químicos ou físicos. Eu também já fiz um vídeo só explicando o que é o peeling, tá? As diferenças entre os peelings. Basta você clicar aqui nos encaixes em cima. Basicamente, o profissional da estética ou da saúde, ele vai te indicar qual o melhor tipo de peeling para o seu tipo de pele. Tem o físico ou químico, dependendo do grau da mancha, dependendo do grau da descoloração, a gente pode usar os dois tipos de peeling ou até mesmo usar apenas dermocosméticos que consigam melhorar o tom de pele. Por isso, antes de você ir direto para o peeling, sempre consulte antes o profissional da área da saúde ou da beleza para poder avaliar o seu tipo de pele e ver qual o melhor tratamento para você. O terceiro tratamento mais comum para clareamento também é a luz pulsada e o laser fracionado. Isso vai depender do seu tipo de pele, do seu tipo de tom de pele e principalmente do tipo de mancha que você tem, tá? Não é porque você fez a luz pulsada e o laser fracionado que vai tratar o seu escurecimento da sua pele. Ela vai depender da avaliação do profissional para entender se isso vai funcionar melhor e se dependendo de quantas sessões vão ser necessárias para que o clareamento aconteça. Ok? E lembrando que todos os tratamentos estéticos eles precisam ser avaliados e segundo bem hidratados, bem acompanhados com outros tipos de produtos químicos como cosméticos que consigam adequar-se para a sua pele. Agora, finalmente, a receita caseira que você pode usar para clarear principalmente a sua virilha, axila e cotovelos e joelhos. Você vai precisar de uma meia batata descascada, tá? Uma colher cheia de vinagre de maçã orgânica e uma colher cheia de óleo de coco extra virgem e de preferência orgânico. Sambi, por que tem que ser o orgânico? O orgânico, a gente vai certificar que esse óleo de coco ele é natural, ele foi extraído de forma pura e de prensa fria. Ou seja, quando prensado de forma fria, a sua propriedade nutritiva ela é mantida e não foi oxidada. E o vinagre de maçã orgânico, a gente vai ter todas as questões dos antifúngicos, antibactericidas. Quando você faz o vinagre de maçã orgânico, a gente vai conseguir manter todas as suas propriedades nutritivas que estão dentro do vinagre de maçã. Por que a batata? A batata tem uma enzima chamada catalase, que acelera as reações químicas e assim ajuda a aumentar o clareamento e acelerar a regeneração das células da nossa pele. Além disso, ele é um anti-inflamatório que ajuda no processo de despigmentação. O óleo de coco extra virgem, ele além de ser um anti-inflamatório, ele também é um bactericida e um clareador tranquilo que não machuca a nossa pele, além de não ser dolorido.
O vinagre de maçã orgânico é um anti-inflamatório, antibactericida e clareador e além disso é cicatrizante. Então, caso você tenha algum tipo de mancha que está te incomodando, o uso de vinagre de maçã orgânico ele é uma ótima maneira de cicatrizar algum tipo de corte ou algum tipo de manchas. Como que eu posso agora usar essa receita? Você vai pegar um liquidificador, você vai pegar a meia batata sem a casca, uma colher cheia de vinagre de maçã orgânica e uma colher cheia de óleo de coco extra virgem orgânico. Bateu até virar uma pastinha, você vai pegar num potinho, colocar com algodão ou com mão mesmo, você vai passar ou na axilas ou na virilha, tá? Como essa receita, ela pode espalhar na sua pele e pode manchar o seu tipo de tecido, então de preferência, quando você for usar essa receitinha, use roupas velhas, roupas que você não vai usar mais na rua, tudo bem? Outra coisa, passou no corpo, passe depois um outro hidratante por cima e no dia seguinte lave seu rosto e passe o óleo de coco extra virgem nessas regiões também para hidratar e também para potencializar o clareamento dessas partes. Sambi, eu posso fazer todos os dias a receita? Sim, você pode usar todos os dias, tá? E à noite, não faça isso de manhã, porque de manhã pode gerar um pouco de incômodo, além de manchar as suas roupas. Por isso tem que ser feito de noite, antes de dormir. E no dia seguinte você tem que lavar e hidratar de novo com óleo de coco extra virgem para poder potencializar o clareamento de pele. A batata, por sinal, pode ser só metade de uma batata, porque a batata ela oxida muito rápido. Então não tem como você manter e guardar esse produto na geladeira, por exemplo, porque ele vai oxidar. Então você tem que fazer isso todos os dias de forma fresca, tudo bem? Caso você tenha gostado desse vídeo, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar e agradeço pela sua companhia aqui junto com o meu vídeo. Assim você me ajuda a compartilhar mais ainda as informações sobre beleza, saúde e bem-estar para muitas mais pessoas e me ajuda na dinâmica do YouTube. Obrigado, te vejo no próximo vídeo.